Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. É um privilégio estar aqui. Agradeço ao meu querido professor, mestre, irmão, Pipi Pereira. E agradeço muito a Infinity pelo convite tão gentil, parceiros realmente que mudaram, como a Ju falou, como a Lilian falou, mudaram a vida dos nossos pacientes. E agradeço também pela honra, privilégio de estar com essas duas pessoas tão queridas, tanto a Ju quanto a Lilian. E eu sempre falo que eu não desço de casa para trabalhar se eu não tiver um nutricionista ao lado. E elas duas representam essa parceria profunda que eu tenho com todos e todas vocês. Então vamos lá, me coube nessa parte, na hora que nós didaticamente separamos como a gente ia trabalhar, justamente falar sobre o que a literatura científica para a gente mostra como perspectiva em relação à diaminoxidase. Porque uma questão é falarmos sobre intolerância à histamina, uma questão é falarmos sobre histamina, e outra questão é a gente falar sobre essa entidade de aminoxidase que é responsável por fazer a degradação. Como o Ju falou, não apenas de aminoxidase vai degradar a histamina, vai degradar também outras aminas biogênicas. Então, eu gosto da canetinha, então vamos lá. A gente pode ter uma possibilidade de uma disfunção dessa diaminoxidase de maneira secundária, como a Lilian demonstrou no caso clínico dela. Se a pessoa tem um desequilíbrio da microbiota intestinal, como a Ju falou, se a tripa está ralada, ou seja, se existe um processo inflamatório, se existe um desequilíbrio da microbiota, se existe um uso de uma medicação, a pessoa pode ter uma deficiência da enzima diaminoxidase de causa secundária. E a gente pode ter esse problema primário, em que existe aquele fator genético na equação. Então, nesse caso, a pessoa que tem a mutação genética obrigatoriamente terá a deficiência da diaminoxidase. Eu vou dar o exemplo para vocês do meu caso. Eu tenho um polimorfismo para todos os marcadores da OAC1 e eu tenho uma diaminoxidase basal em 3 e alguma coisa. Eu tenho sintomas pontuais. Eu sei que determinadas coisas, se eu comer, eu vou reagir. Mas, de maneira basal, eu não tenho sintomatologia. Por quê? Cuido da dieta, tenho uma alimentação, uma vida equilibrada, fazendo com que realmente eu consiga ter, gente, uma modulação epigenética. Ou seja, eu poderia ter a deficiência genética, como eu tenho, mas isso não se expressa tão frequentemente na minha vida por conta da modulação epigenética. E quem é essa histamina que a diaminoxidase vai precisar degradar? As pessoas ficam assim, meu Deus, eu não preciso de histamina, não tem que ter. Não, não. A histamina é fundamental. Vejam só, ela é uma reguladora essencial da imunidade da mucosa, inclusive gastrointestinal. Ela equilibra a tolerância e a inflamação do meio dos seus 4 receptores distintos. Então, em 2003, eu brinco que no ano passado ele atingiu a maioridade, nós tivemos o isolamento do receptor do tipo 4. Existem trabalhos mais antigos, ali da altura de 2017, já falando da importância da histamina em desordens como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que falavam para a gente, olha, o receptor tipo 3 talvez não esteja no intestino, e depois isso foi refutado, e de fato nós temos todos os receptores presentes ali no trato gastrointestinal. Então, quando nós olhamos de uma maneira geral, mas isso, gente, nós estamos engatinhando. Provavelmente daqui a um ano passado eu falei no eixo sobre histamina e eu já tenho conhecimentos novos sobre histamina e sobre diaminoxidase que ano passado nós não tínhamos. Então, quando nós falamos do receptor do tipo 1, muito associado às condições alérgicas. O tipo 2, nós sempre pensamos secreção ácida gástrica. O tipo 3, muito relacionado ao sistema nervoso central. Vou dar um exemplo para vocês. Pensem nas medicações utilizadas, por exemplo, para labirintopatia. Né? Todos esses remédios usados para questões relacionadas à tontura são medicamentos que têm ação dos receptores do tipo 3 presentes no sistema nervoso central. E quando nós falamos do tipo 4, essa imagem, por exemplo, mostra sistema imune e condições inflamatórias. Nós sabemos, um trabalho publicado em 2022, que a dor abdominal em ratinhos humanizados expostos a um sobrenadante fecal, eu falo sobre isso na pós também, expostos a um sobrenadante fecal de portadores de síndrome do intestino irritável, apresentavam mais dor e essa dor estava mais relacionada à conexão da histamina com o receptor do tipo 4. Ou seja, esses receptores estão espalhados por todo o nosso corpo e o que faz com que essa questão do funcionamento da enzima DAO seja algo tão complexo, é porque isso é uma combinação de diversos fatores. Ou seja, como Ju e Lilian falaram, interações medicamentosas, condições clínicas como disbiose, níveis de histamina, obviamente presentes no sistema, e a interação
entre esses alelos, não apenas da diaminoxidase, como também da HNMT. Por quê? Porque se eu tenho uma via que não funciona adequadamente, o corpo sabiamente tentará compensar aquele excesso de estamina circulante por um outro caminho e a HNMT pode acabar sendo sobrecarregada. E aí, gente, voltamos a esse tema da estamina propriamente dita. Como ela participa de diversos, como uma mediadora de diversos mecanismos nossos. Então, nós olhamos, por exemplo, que a estamina, ela vai ser, no sistema imune, uma equilibradora, digamos assim, ela vai balancear a resposta do tipo TH1, TH2, ou seja, relação com condições autoimunes, relação com condições alérgicas, relações com condições parasitárias, a estamina participa nesta equação. Como ela vai participar do nosso sistema vascular? Quando nós pensamos, por exemplo, uma picada de inseto que incha, então a gente ali tem um aumento daquela permeabilidade. Isso é mediado também por histamina. Quando nós olhamos que a interação com o receptor tipo 4 no pulmão está relacionada a mais eventos de fibrose pulmonar. Quando nós olhamos, por exemplo, que no intestino, a participação, por exemplo, no receptor do tipo 4, podendo ativar vias relacionadas à colite. Quando nós falamos do sistema nervoso central, como a diferente interação em receptores do tipo 1 e tipo 4 vão trazer respostas diferentes. Ou seja, não existe esse pensamento de que eu vou bloquear esse receptor do tipo H2 e no estômago vai diminuir a acidez. Sim, mas no intestino ele vai ter um efeito, no pulmão ele vai ter um outro efeito. Ou seja, quando nós falamos do bloqueio do receptor e não na redução da estamina no nosso sistema, nós teremos que pensar, beleza, eu vou devolver qualidade de vida para o meu paciente, eu vou estabilizar o meu paciente, mas eu tenho que pensar que aquele efeito desejável numa ponta pode ser indesejável numa outra ponta também. E é por isso que a deficiência da DAO em si, ela é um fator significativo em muitas condições crônicas. E a gente não pode desver isso. Ou seja, talvez nós estejamos descortinando essa condição, entendendo que a deficiência de DAO, talvez a intolerância à histamina seja um espectro da deficiência da DAO, e ao invés de olharmos talvez a questão ponta, que seja a intolerância à histamina em si, precisamos olhar para o problema raiz. Trate a causa, e talvez a causa seja a própria deficiência da enzima de aminoxidase. Então, o futuro em relação à pesquisa da DAO é promissor, e isso permitirá com que nós atinjamos novas ferramentas para o diagnóstico, obviamente, e também vai permitir com que nós tenhamos outras intervenções terapêuticas para o tratamento. E aí, olha só, gente, de distúrbios relacionados à estamina. Então, essa é a minha provocação na apresentação. Não vamos falar de intolerância à estamina, até porque nós sabemos que existem diversos fatores, como a Ju apresentou, relacionados à estamina, como, por exemplo, alergia alimentar, a própria intolerância à histamina em si, a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável, a intoxicação, que é o escombroide, e o câncer cólon retal. Talvez eu tivesse nascido mesmo para falar sobre estamina, já que esse trabalho é de 1980, meu ano de nascimento. Então, esse trabalho... Presta atenção! Não estamos inventando a roda. Ela já existe, só que agora a gente está prestando atenção nela. Mesma coisa que você vai amanhã falar de intolerância à histamina para um monte de pessoas, é o que eu vou te falar agora. O melhor custo-benefício de carro 8 lugares do Brasil é o Tigo 8. E o que isso tem a ver com a aula? Nada. Só que a hora que tu sair de casa, tu vai olhar um carro e estará na tua frente um Tigo 8. Por que amanhã isso vai estar na tua clínica? Porque você está sendo direcionado o olhar para isso. Por mais que tenham artigos de 2025, 24, pô, tem da década de 80. Simples assim. 1980, o melhor ano. Então vamos lá. Nesse trabalho de 1980, em que eles chamavam de aminoxidase histaminase, como ela era chamada previamente, eles avaliaram em modelos animais, em ratos, a integridade, a maturidade do intestino desses ratinhos, comparando o que? A dosagem de diaminoxidase. Então, como o Murilo falou, não estamos inventando a roda. Estamos construindo essas informações. 45 anos atrás, a gente já tinha uma publicação mostrando que a menor presença menor presença da enzima DAO no sangue associado a menos integridade intestinal. Ou seja, intestino menos íntegro,
menor expressão da enzima de aminoxidase. Então, daí, 45 anos atrás, a gente já tinha uma ideia da importância dessa enzima como uma marcadora de integridade intestinal, já que nós vemos, apesar dela não estar considerada junto com as outras enzimas em borda em escova, como é o caso, por exemplo, da lactase, nós sabemos que ela é, sim, produzida por enterócitos maduros e íntegros. Então, o dado está aqui. Então, vou começar minha provocação apresentando para vocês dados de literatura, muitos deles são trabalhos que nós temos, são em modelos animais, é o que nós temos, mas assim caminha a ciência. Agora, em 2024, 2025, nós falamos da associação com integridade intestinal em seres humanos. Em 1980 isso já era falado, em 2010 a gente tem publicação falando da presença de menor integridade intestinal nos pacientes portadores, por exemplo, de doença inflamatória intestinal com menor expressão da enzima de aminoxidase. Vejam só esse trabalho. Esse trabalho, eles fizeram justamente essa avaliação. Em 2015, eles publicaram de pessoas que estavam sendo tratadas por um câncer gástrico metastático com quimioterapia. E o que eles buscaram? Diferentes marcadores de integridade intestinal, alguns deles, infelizmente, não presentes no Brasil ainda, como, por exemplo, IFABP, que é um marcador de integridade do intestino delgado. O que nós observamos aqui? Neste trabalho, a dosagem da DAO sérica foi capaz de antecipar as pessoas que estavam fazendo quimioterapia em relação às manifestações clínicas delas. Ou seja, eles sabiam que esses pacientes tinham chance de apresentar dano na mucosa dali a alguns dias. Só que essa diaminoxidase reduzida antecipou a manifestação clínica deles. Isso, gente, a queda precedeu em 100% dos casos dos pacientes que tiveram toxicidade no trato gastrointestinal, com uma sensibilidade de 92,9% e uma especificidade de 100%. E aí, eles colocaram justamente que a DAO correlacionou-se fortemente à atrofia de vilosidade do adenal. A queda da DAO previu essa lesão enterocitária subclínica, ou seja, talvez o teu paciente que tem uma DAO baixa e não tenha sintoma clínico nenhum, pode ser um paciente que tenha uma perda dessa integridade intestinal. E você tem uma excelente janela de oportunidade para intervir nesse paciente. Lembrando que a DAO, ela também é uma marcadora de integridade intestinal. E essa DAO sérica, portanto, sérica, não foi intestinal, ela funcionou como um sinalizador precoce de má absorção e risco nutricional nesses pacientes portadores de câncer. Olha essa imagem. Isso daqui é a comparação antes e essa é a imagem depois. Olha a integridade da vilosidade intestinal desses pacientes antes da quimioterapia e no dia 14 pós-quimioterapia, quando 100% deles apresentaram diarreia. Este outro trabalho, mulheres com fibromialgia. Se vocês forem olhar o seguinte, bom, sob o ponto de vista metodológico, existem falhas? Sim. Mas nesse trabalho eles fizeram uma coisa interessante. Eles pegaram mulheres portadoras de fibromialgia e este mesmo grupo, eles já haviam encontrado que pacientes portadoras de fibromialgia apresentavam uma maior presença de polimorfismos relacionados à incapacidade de uma adequada produção da enzima DAO. O que eles fizeram? Eles dividiram em dois grupos. Um grupo recebeu a enzima, a de DAO, e um grupo não recebeu a enzima de DAO. E o que eles observaram? No comparativo aqui, em todas essas escalas, em todos os contextos com P muito significativo do ponto de vista estatístico, houve redução da fadiga, de rigidez, de ansiedade, de depressão, o próprio sentir-se bem. Isso aí muitas vezes não é validado no trabalho científico, mas quando a gente está ali no chão de fábrica, com um paciente na nossa frente, a gente precisa dar uma resposta para ele e melhorar a qualidade de vida desse paciente. E eles referiram essa melhora. E no score total de performance desses pacientes, houve melhora também. Em todos esses cenários, no grupo que usaram a enzima Adidal. Ou seja, o uso da enzima melhorou qualidade de vida e melhorou sintomatologia clínica objetiva com o uso da medicação. Voltando para esse tópico da integridade intestinal, que é o que a gente mais encontra na literatura, esses estudos, tanto da fibromialgia quanto esse do sono em seres humanos, aqui, pessoas portadoras de insônia, e eu lembro um dos meus primeiros casos, em 2020 nada, quando uma paciente veio para mim fazendo uma dieta low FODMAP, hoje em dia ela é paciente minha e da Ju, ela veio fazendo uma dieta low FODMAP sem resposta, não era da Ju nessa época, não era de nenhum de nós, e ela tinha uma queixa clínica importantíssima que era insônia. Ela, advogada, tinha algum evento social, consumia alguma coisa de vinho, ela não conseguia dormir, mesmo com benzodiazepínico.
Conversando com ela, eu falei, você tem intolerância à histamina. E antes de eu fazer os exames, eu dei para ela um anti-histamínico. E ela dormiu pela primeira vez em muito tempo. Então, quer dizer, ali já. Bom, então aqui a gente já tem um primer para pensar no seu diagnóstico. Mas, de fato, existe uma associação bem documentada na literatura acerca da insônia e a expressão da enzima DAO. Vamos entender isso. Neste trabalho, o que, que eles observaram? Que pessoas portadoras de insônia, eles dividiram esse grupo, então, um grupo de 45 pessoas e 30 pessoas. 30 pessoas, os indivíduos controle, sem insônia, 45 pessoas com insônia. E eles fizeram uma avaliação da dosagem sérica da enzima DAO nesses pacientes. E o que, que eles observaram? Eles mesmos colocam, bom, existe uma peculiaridade aqui, é um grupo chinês, é uma população específica, mas eles observaram que havia, com uma diferença, mesmo sendo os dois grupos uma enzima de aminoxidase mais baixa, e eles não fizeram nenhuma outra avaliação de desbiose intestinal, de supercrescimento bacteriano. Eles simplesmente compararam pessoas com insônia, pessoas sem insônia, dosaram a enzima DAO nesses dois grupos. Com uma diferença, com um P muito significativo, eles encontraram diferença na dosagem da DAO entre esses dois grupos. Agora, dá uma olhada nestas imagens. Houve uma correlação negativa entre a enzima DAO e o score de qualidade do sono, esse aqui é o score de Pittsburgh, que é um dos mais validados para a qualidade do sono, e eles observaram que quanto menos enzima DAO, né, mais a pessoa tinha um score pior, ou seja, uma qualidade de sono pior. Eles encontraram uma correlação positiva entre DAO e eficiência de sono, ou seja, quanto mais DAO, melhor a qualidade do sono. E uma correlação negativa da DAO e o tempo total acordado. Isso é considerado obviamente, no período noturno, ou seja, de não terem conseguido dormir. Então, quanto as pessoas tinham menos enzima DAO, mais tempo elas ficaram acordadas. Quanto mais enzima DAO elas tinham, menos tempo elas ficaram acordadas durante a noite. E aí, fazendo uma tabelinha para explicar o porquê disso, então, os fatores desencadeantes, né, pensados para essa possível deficiência da enzima DAO, fatores que tanto Lilian quanto Juliana já citaram, a perda do comprometimento da barreira, né? A perda da integridade da barreira, a diminuição da expressão de DAO no sangue e também no intestino, por conta, obviamente, de fatores associados, a própria insônia em si sendo um fator altamente disruptivo para o intestino, o acúmulo de histamina, tanto no sangue quanto localmente, sistema nervoso central, obviamente, essa ativação estaminérgica no sistema nervoso central, principalmente em nível do núcleo túbero-mamilar. Então, a gente fala muito assim, mas receptor H3 no cérebro. É verdade. Mas se você tomasse um bloqueador H1 e não tivesse sono, eu não diria que tem receptor H1, e eles existem. Então, eles estão presentes também no núcleo túbero-mamilar. E, obviamente, isso como uma manifestação clínica, dentre elas insônia e outros sintomas correlacionados. E aqui, reparem uma coisa, sintomas de intolerância à histamina, mesmo sem uma dieta rica em histamina. Então, de novo, tratar a causa. Será que o problema é a intolerância à histamina ou será que é a deficiência de enzima de aminoxidase? Este trabalho é uma provocação. Ele é um autor espanhol, também de Barcelona. Espanha está bombando no estudo de histamina, o professor Hilário, e ele fez uma análise muito interessante. Em 1954, postulou-se, esse autor, Speer, Frederick Speer, ele propôs que crianças mais alérgicas apresentavam uma mudança no comportamento como se fosse um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso em 1954. Lembrando que o diagnóstico definido de TDAH só surgiu em 1960, mas antes disso, o Dr. Speer já tinha descrito essa síndrome, a alergia, eu não sei como seria em português, até porque a gente não tem esse diagnóstico hoje em dia definido, mas uma síndrome caracterizada por fadiga, tensão e alergia, quando as crianças expostas ou mais alérgicas manifestavam reações comportamentais modificadas. E esse autor, o professor Hilário, ele postula que, na verdade, o que aconteça, e isso vai ao encontro do estudo de diversas pessoas, por exemplo, nossa querida doutora Tiele Machado, que esteve conosco no congresso no ano passado, fazendo essa inferência de que talvez a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de fato, tem um mecanismo imunomediado importante relacionado ao que essa pessoa come, fazendo com que aquilo ali dispare um gatilho realmente relacionado à parte comportamental. E isso, nesse timeline, veio surgindo esse entendimento até que em 2009, o professor Pelser fez essa sugestão de que, de fato, existe uma síndrome de hipersensibilidade dentro dos pacientes portadores do transtorno de déficit de atenção. Então, não estamos inventando a roda, de novo, esse conceito em 1954. E aí o professor Hilário, que é um entusiasta dessa combinação DAO e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, coloca que quase 80% das crianças e adolescentes com diagnóstico TDAH
têm uma deficiência genética de Down. Ou seja, eles têm ali uma incapacidade genética na adequada produção da enzima de aminoxidase. Em quase 20% desses grupos estudados, essa deficiência, esse déficit é considerado como grave. E a histamina e a acetilcolina, apesar de serem, né, apesar de essa relação dopamina, noradrenalina, a própria acetilcolina consideradas no transtorno do déficit de atenção, o que o professor Hilário propõe é que, na verdade, existe uma participação muito importante também da histamina nessa equação. Esse HotMap, também do professor Hilário como coautor, eles fizeram uma análise muito interessante. Eles combinaram as mutações genéticas que muitas pessoas têm falado, não vale para nada a mutação genética. Não é assim, gente. Isso é um primer para a informação que daqui a algum tempo vai se tornar muito mais sólida. E o que já tem agora de evidência para a gente? Esses 4 marcadores, sendo que esse daqui, o 21-29, é estudado pela Adriana Duelo, ele é considerado como o polimorfismo mais associado à menor apresentação da enzima DAO no sangue, as pessoas que mais mutação tem aqui, menos DAO no sangue tem. E o que eles fizeram? Eles cruzaram nesse HotMap, então, os diferentes polimorfismos com as diferentes sintomatologias clínicas que esses portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentam. Porque a gente sabe que não é apenas uma questão relacionada à parte comportamental. Existem sintomas clínicos também. E eles observaram isso cruzando com os achados de uma DAO normal, moderada ou baixa. E aí chegaram a essa conclusão. Na variante tipo 1, mutação 6191, havia uma redução na memória de trabalho, havia também um maior risco de desenvolvimento de intolerância à histamina. Na variante do tipo 2, menos impacto cognitivo, mas uma grande relação com aquele bind eating, aquele momento de comer meio compulsivo em turnos do dia. A variante do tipo 3, muito associado à migrânia e ao processo intestinal, efetivamente, a intolerância à histamina, como a gente conhece como o termo, e além disso, os sintomas pseudoalérgicos. E na variante 21-29, que parece a mais associada a uma menor quantidade de DAO, segundo os estudos de Adriana Duelo, de fato, palpitações, colite, e, inclusive, essas crianças, ou então adolescentes, como ele estudou, apresentando, inclusive, uma taxa melhor de QI. Eu fiquei até animado, eu falei, pô, minha mutação, eu tenho a mutação 21-29, minha DAO é no pé, e olha aqui que interessante, né? Se eu ganhar no QI, tá valendo a pena a troca. Esse trabalho, publicado no Jornal Jornal Mundial de Gastroenterologia, fez essa associação. Quem já assistiu a aula minha sabe que eu gosto de fazer as costuras e as provocações. Este daqui são sintomas gastrointestinais em portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que nós temos? Síndrome do intestino irritável muito mais prevalente, com todos eles com P altamente significativo, exceto aqui, doença celíaca e doença inflamatória intestinal. Mas constipação intestinal, dispepsia e síndrome do intestino irritável, 3 achados muito frequentes dentre os portadores de intolerância à histamina, muito mais frequente nas pessoas portadoras do transtorno de déficit de atenção. Vamos fazer a costura? Mutação genética altamente prevalente nessa população, sintomas gastrointestinais altamente prevalentes nessa população, deficiência da enzima de aminoxidase altamente prevalente nessa população. Esse outro trabalho, a avaliação de enxaqueca, de migrânia periódica associada à deficiência da enzima de aminoxidase. Um trabalho duplo cego, randomizado também. Do grupo também da Adriana Duelo, nossa querida amiga. Então, aqui o que eles avaliaram? Uma população de 100 pessoas, sendo que 82 concluíram o estudo. Havia os critérios de inclusão, pessoas que tinham mais de 4 crises por mês. O que eles receberam? A enzima DAO, 2 cápsulas antes de cada refeição, 3 vezes ao dia, por 30 dias. E aí, controlaram nesse grupo usando a mesma posologia, porém de um placebo. E o que eles observaram? Uma redução, e gente, pelo amor de Deus, quem tem dor de cabeça, você diminuir 2 minutos da dor de cabeça já é ganho. O que eles observaram é que no grupo suplementado, com significância estatística, houve uma redução em 1,4 horas o tempo de dor de cabeça. E qual seria o racional para a gente pensar nisso? Este daqui, diminuição da estamina luminal, a deficiência de DAO gerando uma redução da degradação da estamina luminal, um aumento da estamina plasmática, maior estímulo nesses núcleos hipotalâmicos, maior liberação de substâncias relacionadas à enxaqueca. Esse carinha aqui, o CGRP, é justamente o que se bloqueia com esses novos medicamentos imunobiológicos para dor de cabeça. Posso falar nome? Pode. Tipo Engalid, tá? Então, é um cara altamente associado à migrânia, e esses medicamentos são justamente esse. Bom, vem cá, deficiência de DAO.
Uma pessoa pode ter deficiência de DAO ou tem deficiência de imunobiológico? Para mim, a gente vai ter deficiência de uma enzima, né? Então, de novo, trate a causa, vai na fisiologia do negócio. Cara, por que que eu vim aqui? Meu Deus, fiquei muito pequeno agora. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar tão pequeno, não me sentir tão mal. Olha só, eu lembro que, sei lá, 2017, 2018, eu cheguei lá na Infinity e falei assim, Ana, cara, a gente vai resolver a dor de cabeça das pessoas que foram condenadas a viver com dor. Fez eletroencefalograma, ressonância magnética, e não descobre. Isso pode ser intolerância à histamina. Pô, e tu vê um estudo randomizado, controlado, diminuindo a dor por horas. Cara, será que não custa nada investigar isso? E o que é pior, quem tem a enxaqueca crônica vai tomar igual o bomboniero que tem lá na farmácia, chamado dipirona. E a dipirona no intestino degrada, inibe a DAO. E aí tu vira uma bola de neve, tu atua no limiar da dor, e aí tu vira uma bola de neve, de enxaqueca, a estamina bombando, e tu não consegue degradar aquilo que é uma das possíveis causas da enxaqueca. Então fica aí um alerta para quem tem enxaqueca, aquela depois de comer principalmente, cuidado com o uso da dipirona, porque talvez ela esteja ainda assim inibindo a sua enzima. Isso tem lá no questionário também que você fez o download. Boa, então aqui nós temos o óxido nítrico, a substância P, e o CGRP, que hoje em dia... Peraí, eu fiquei pequenininho. Deixa eu arrumar. Pronto. Voltei. E o CGRP, então, que é esse cara que é justamente o desejável no bloqueio com o uso desses imunobiológicos. E aí, gente, a gente tem uma vasodilatação e uma inflamação de baixo grau associado à dor. E aqui a expressão dos receptores, né? Do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, sendo que o 3 realmente é o que bomba no sistema nervoso central, mas de qualquer maneira nós temos a expressão dos outros e vejam só que interessante. Patologias envolvidas no sistema nervoso central associados aos receptores de histamina. Narcolepsia, esquizofrenia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, síndrome de Tourette, ou seja, e aqui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, de novo, gente, vamos tratar a causa dos nossos pacientes. Então, talvez isso que a gente tenha, é tudo estamina. Sim, graças a Deus é estamina. A gente precisa entender cada vez mais essa molécula, porque ela é uma menina e cada vez mais nós precisamos entender sobre ela para que nós possamos mudar a história natural dos nossos pacientes. E talvez, Cristiano, mas essa estamina produzida perifericamente, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. É verdade. Mas a gente tem a ativação do mastócito que conecta o intestino ao cérebro. E esse mastócito hiperativado também por essa histamina, porque ela é um subproduto do mastócito, mas ele tem essa capacidade autócrina de se autoestimular, eu brinco que é o seguinte, é meio como se ele falasse assim para ele mesmo, vai campeão, você consegue. É isso que a histamina faz nele, ela autoestimula esse mastócito. Então, a partir do momento que você tem esse mastócito ativado, você de fato produzirá outros fatores que vão conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, porque nada no corpo é produzido à toa. Deus é econômico, não vai colocar coisa lá que você não precise utilizar, seja pelo bem ou não tão bem assim. Chegando na parte final, então, enxaqueca e distúrbios do sono associados à disfunção da DAO, de que jeito? Por acúmulo de histamina no sistema nervoso central, levando à sintomatologia clínica. Síndrome do intestino irritável e distensão abdominal, associados à atividade reduzida da DAO, de que jeito? Com exacerbação de dor, flatulência e distensão nesses pacientes portadores de síndrome. Nós sabemos que intolerância à histamina é um diagnóstico associado à deficiência de DAO e histamina, mas nós temos outros nos quais a histamina participa, como nós já demonstramos. Urticária e dermatites pruriginosas. Então, a histamina não metabolizada, levando a prurido, né, coceira, lesões, eritema e reações cutâneas específicas. Na síndrome de ativação mastocitária, uma DAO insuficiente, apesar da gente não ter estudo falando do uso da DAO, na síndrome de ativação mastocitária, nós temos estudos, eu apresentei no Eixos do ano passado, que pacientes com mastocitose sistêmica, quando tem um quadro de anafilaxia, eles têm um aumento maciço da enzima diaminoxidase. Deus é econômico. Se é para essa diaminoxidase ser secretada, é para ela competir com essa histamina que foi liberada. Na fadiga crônica, por atuação em receptores do tipo 3, fazendo com que exista a fadiga pós-prandial, lentificação cognitiva e uma exaustão sem causa orgânica, entre aspas, conhecida. E as intolerâncias alimentares, o acúmulo da histamina, com uma baixa de aminoxidase, levando a essas respostas não imunomediadas quando a pessoa se expõe a esse alimento.
Então, gente, a diminuição da enzima de aminoxidase, seja por fator genético, seja por uso de medicação, seja associada a doenças, é uma realidade. E a gente precisa entender que nessa estratégia, usar isso daqui pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, tanto a Adidal quanto a Adidal-VEG, obviamente dentro da preferência do paciente, tolerância do paciente, cada um é um. Então, aqui é um extrato do rim do porco e aqui de uma leguminosa, mas obviamente não é como se a pessoa estivesse comendo a leguminosa, então mesmo sendo FODMAP, enfim, aqui é o extrato dela. E um spoiler que eu quero deixar para vocês, que é o seguinte, que a Infinity não divulga tanto, mas eu estou aqui para divulgar para eles. A gente tem a possibilidade, sim, de fazer a diaminoxidase. Brasileiro não desiste nunca. Ano passado, eu conversando com a Adriana Duelo, com o pai dela, que é o CEO da DR Healthcare, que são os nossos fornecedores da melhor diaminoxidase que a gente tem no mercado, falando, pô, a gente tem que resolver a situação das crianças não tomam... Estamos desenvolvendo um xarope, vai vir, mas a Infinity, ó, já passou na frente. E o que que nós temos? Essa apresentação aqui, que é o Cirspenda Alca, que é uma solução tampão que ela permite, ela cria como se fosse uma barreira na diaminoxidase, fazendo com que ela mantenha a eficiência, mesmo sendo na forma de sachê, permitindo com que crianças possam consumir. O que vocês precisam conversar, se você é de farmácia ou se você é um prescritor, não pode saborizar. Muitas vezes querem saborizar o produto para criança. Eu já comi, obviamente não sou criança, estou na quinta série, mas não sou criança, e a gente tem que a solução tampão, ela não tem um sabor, uma palatabilidade ruim. Eu provei, inclusive, com uma pediatra, a doutora Martina Catatini, nós dois provamos, falando, não, é totalmente tolerável, e ela, conhecendo o paladar de criança, falou, não, totalmente aceitável, tá? Então, assim, importante não saborizar. Não pode saborizar, tem que ser purinha mesmo, vambora, brinca, mostra a nuvenzinha para a criança, dá e vambora. Então, essa solução, caso a sua farmácia de manipulação não tenha, solicite, porque permite o uso, sim, pelas crianças com segurança também. E eu só tenho que agradecer a paciência de vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Obrigado pela paciência em me ouvirem essa hora da noite.